Amém, amados, graças a paz, mais uma vez, glorificando ao Senhor por estar aqui na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, para adorar o Senhor, na beleza da sua santidade. Rendemos graças a Ele, irmãos. Como já foi dito aí pelo presbítero André, o desejo de cada liderança, o desejo nosso, quando nós vemos a casa do Senhor, é ver uma igreja ávida, uma igreja forte, uma igreja determinada, uma igreja que louva, que adora, uma igreja realmente comprometida com a palavra do Senhor. E como foi dito, nós ficamos às vezes tristes, como liderança, como cristão que já tem algum tempo na presença do Senhor, e temos visto pessoas que muitas vezes levantou a mão, teve experiências com Deus, pessoas que já confessaram a sua fé, pessoas que tiveram intimidade com Cristo, e quando decorrer da caminhada de fé, os problemas vêm, as pessoas às vezes se afastam, esfriam na fé, e nós ficamos tristes assim, de muitas vezes ver irmãos, ver a igreja um pouco apática, um pouco fria, mas louvamos a Deus que estamos aqui. Por outro lado também, irmãos, nós temos o costume de muitas vezes de dizer que Deus está aqui quem Deus queria que estivesse. É verdade também, mas eu acho que Deus era um Deus injusto, né? Também no caso nosso que temos aqui 150 membros, será que Deus não ia querer? Porque existe a condição humana também, né? Os desejos humanos que às vezes se sobressaem, e às vezes coisas secundárias, às vezes deixa sobressair e não quer vir à casa do Senhor, não tem prazer. Eu lembro do Salmo 1. É necessário, irmãos, termos prazer de estar na casa do Senhor. Temos prazer de meditar na lei do Senhor. Temos prazer em estar em unidade. Eu acredito que o cristão que não tem prazer de estar na casa do Senhor, não tem prazer que se diz cristão, não tem prazer de estar orando, de estar em unidade, de estar compartilhando a palavra, de estar se alegrando em unidade, eu acho que precisa de conversão. Ele tem só o nome de cristão. Mas louvamos ao Senhor porque estamos aqui. Estaremos, irmãos, trazendo temos feito o pastor e os diáconos, presbíteros e outros visitantes, outros irmãos de fora que têm tido a oportunidade de vir aqui às quartas-feiras para aprendermos da sua santa palavra, e hoje não vai ser diferente. Estaremos trazendo aqui o Salmo 21, queria que os irmãos desde já pudessem abrir, para que venhamos discorrer um pouco sobre esse Salmo 21, um salmo também deveras interessante, que com certeza vai falar muito ao nosso coração. A semana passada foi abordado aqui pelo presbítero André, o Salmo 20. Estaremos discorrendo aqui no Salmo 21. Amém? Que os irmãos possam ver. A minha versão talvez não seja igual dos amados, mas que os irmãos possam acompanhar a leitura. Amém? Então diz o texto da palavra do Senhor, no Salmo 21, a partir do versículo 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. Versículo 7. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens.
Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes fará voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Queria que os amados repetissem esse versículo 13, se puderem. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Oremos. Pai Santo e amado, mais uma vez diante de ti, Senhor Deus, quero te pedir, Senhor Deus, que aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, Senhor Deus, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos ajude a compreender a tua palavra. Ó Senhor, dá-nos discernimento e entendimento, para que a tua palavra, Senhor Deus, venha trazer efeito para a nossa vida e venha nos ensinar, Senhor Deus, a sermos, Senhor Deus, melhores servos, melhores adoradores, confiar cada dia mais em ti, Senhor Deus. Pai Santo e amado, nos ajuda, Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como já foi dito, irmãos, a semana passada tivemos aqui o privilégio de também, juntamente através do presbítero André aí, trazer um pouco do conteúdo aqui, que foi abordado aqui do Salmo 20. Esse Salmo 21, irmãos, não há dúvida de forma alguma que é um salmo que é uma continuação desse Salmo 20, essa composição poética de Davi, né? Davi em suas guerras, em seus conflitos pessoais, conflitos de guerra, como foi falado aqui a semana passada, ele deposita total confiança em Deus. Ele e o seu povo deposita realmente a confiança em Deus. Ele entende que ele sozinho ele não vai ter forças para vencer ao inimigo. Ele não vai ter força suficiente com as suas próprias mãos de enfrentar as adversidades que ali vinham e que vieram. Ele como homem de guerra e diante das guerras, ele sabia disso. Eu gosto muito desse versículo 7 do Salmo 20, que foi falado aqui, foi explicado aqui pelo presbítero André. O texto ele fala: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que versículo precioso, irmãos. O salmista ele tem essa convicção, ele tem a certeza que não é a força do seu exército, não é a força dos seus cavalos, não é a sua própria força que irá vencer, enfrentar e vencer os inimigos. Não, é o Deus de Israel. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele tem essa convicção. Então, no Salmo 20, o salmista ele está orando pelo livramento. Ele está orando aqui ao Senhor da necessidade de vencer a guerra, porque ele sozinho e com o seu povo, ele não tinha a capacidade e a condição, humanamente falando, de vencer os seus inimigos. E isso, irmãos, traz para a gente também questões espirituais, em quem a gente tem depositado a nossa confiança para vencer as nossas guerras espirituais que têm se levantado. Em quem? Nas nossas lutas cotidianas, do dia a dia. É necessário entender que a gente só vai vencer, irmãos, quando nós colocamos o Senhor como cerne, como centro da nossa vida. Somente assim nós iremos conquistar vitórias, em nome de Jesus. Então o Salmo 20 aqui, o rei ele ora pela guerra. Ele ora que Deus ele venha ajudar ele nessa guerra e venha trazer a vitória. No Salmo 21, irmãos, essa composição poética do rei Davi, ele louva a Deus pela vitória. A vitória foi conquistada. Deus tratou sobre essa vitória. Deus operou poderosamente, como fez isso em várias guerras. Não dá para a gente saber qual foi o momento da história em que o rei orava aqui, em que Davi orava e clamava a Deus, onde aconteceu esse momento aqui na história bíblica. Mas entendemos claramente, irmãos, que o salmista ele depositou a confiança em Deus totalmente e ele foi vencedor. No Salmo 21, irmãos, nós vemos aqui um homem, né, que a gente traz para a nossa realidade, um homem que era sujeito, irmãos, às mesmas coisas que nós, mas ele era um rei, estava, irmãos, ali alegre, porque de uma certa forma ali, por ter seu exército,
pela condição dele de rei, ele entendia claramente que a vitória não tinha vindo com o seu braço, com a sua força, mas tinha vindo com a força do rei. Então, com a força de Deus. Então, no versículo 21, irmãos, claramente, ele usa essa expressão aqui. Deixa eu voltar aqui por essa versão. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Ele está dizendo aqui claramente, irmãos, e é bastante interessante esse reconhecimento, irmãos, que traz esse significado, como é importante ser humilde, que traz para nós também a humildade de reconhecer que eu não tenho condições nem capacidade. Ele sabe que foi Deus, irmãos, que a vitória aqui, todo o sucesso aqui referido deveria ser atribuído a Deus, não a ele. A palavra força aqui implica isso, que todo o sucesso devia ser atribuído a Deus. Não foi pela força do seu braço, do braço humano, não foi pela habilidade, não foi por ele, do próprio rei, mas foi apenas pelo poder de Deus. E como é maravilhoso, irmãos, quando a gente tem esse entendimento claro, de que nós podemos nos esforçar o que for para conquistar alguma vitória. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, nós podemos dizer isso. Que a gente pode se esforçar, é importante que a gente venha se esforçar, lutar, trabalhar, se especializar na área em que nós estamos. É importante, irmãos, claro, com certeza é, mas nenhuma área da nossa vida pode se tornar vitoriosa se Deus não estiver no cerne, no centro da nossa vida e no controle. Porque, irmãos, nós somos muitas vezes imediatistas. Nós muitas vezes queremos fazer do nosso próprio jeito. E eu acredito que poucas pessoas aqui, mas cada um tem alguma experiência de que quando agiu em algum momento assim na sua vida, com o seu próprio eu, com o seu próprio querer, você alguma vez tenha se decepcionado, porque você quis agir com a sua própria força, com a sua própria mão. Comigo não foi diferente, não só foi uma vez, de forma alguma. Então, mais uma vez frisando, no Salmo 20, como foi falado aqui a semana passada também pelo presbítero André, o salmista orava que Deus viesse dar vitória a ele, porque ele estava passando por um processo de guerra. E aqui no Salmo 21, a vitória foi conquistada, e ele entende claramente que foi Deus que tornou o vencedor. Foi Deus que conquistou aquela vitória, não foi ele, não foi o seu braço, não foi a destreza dele, não foi as habilidades dele como um guerreiro, não foi o seu exército, mas foi a força do Senhor. O rei se alegra em tua força. Então a alegria que vem no coração do salmista é essa compreensão nítida de que Deus esteve com ele, de que Deus estava no controle, de que Deus operou poderosamente e venceu aquela guerra. E como ele fica contente. Ele não apenas se alegra, mas sempre se alegrará. Essa alegria, irmãos, que brota no coração do homem, nós como cristãos, de entender isso claramente. De que Deus, ele nos dá vitória. Que com ele nós somos mais do que vencedores. Que com ele, irmãos, nós nunca seremos frustrados nem decepcionados. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nós não nos agradamos. E muitas vezes nós queremos culpar Deus. Mas na realidade, irmãos, Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então o salmista aqui, ele fica contente, ele se alegra, como exulta com a tua salvação, que podemos citar pelo livramento, como a alegria que transborda o coração do salmista por entender isso, que Deus operou maravilha, que Deus venceu a guerra, que Deus deu livramento a ele. Que isso traz para nós, para a nossa realidade. Quantas vitórias e conquistas, irmãos, que nós tivemos, que muitas vezes a gente acha que foi o nosso braço, mas não foi, foi Deus. E esse reconhecimento nós, como povo de Deus, como cristãos, precisamos entender isso claramente. Muitas vezes não é como eu quero, mas é como Deus quer. E tem que ser assim, na força do Senhor, na força de Deus. Na salvação ou libertação dos inimigos que ele concedeu, em tudo e que Deus pode fazer. Essa linguagem abrangeria tudo que Deus faz para salvar o seu povo, para dar livramento ao seu povo. Então, é muito claro aqui, irmãos, nesse versículo, que o rei se alegra na força, não na força dele, mas ele entende que a força vem do Senhor. Na salvação, no livramento,
ele se alegra, porque ele sabe, ele entende que Deus ele estava no controle de tudo, que Deus operou com seu poder. Versículo 2 nós podemos entender. O texto diz: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Nós vemos isso aqui, irmãos, esse versículo que nós trazemos também para o versículo 4 do Salmo 20, onde diz: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Esta tenha sido a oração do povo, para que Deus desse livramento. Esta tenha sido a oração que nós vemos no versículo 4 do Salmo 20. Conceda, segundo o teu próprio coração, e cumpra todos os seus desígnios ou os seus conselhos. E esse desejo, irmãos, agora foi atendido. Mas como povo de Deus, irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes, irmãos, Deus não ouve a nossa oração. Ele até ouve, mas ele não responde. Ele até responde, mas de uma forma negativa, que nós não queríamos que fosse assim. E temos exemplos bíblicos, irmãos. Sabe? Quando a gente olhamos para a história de Israel, quando o profeta Jeremias orava para que Deus livrasse aquele povo, tinha a profecia, o povo desobediente, o povo errado, o povo praticando coisas erradas, na idolatria, no pecado, e Deus fala para Jeremias que aquele povo iria ser levado cativo lá para a Babilônia, Mesopotâmia. Mas Deus dá uma promessa, que aquele povo iria voltar. Mas traz inquietação isso ao coração do profeta Jeremias. Ele começa a orar. E chega um momento que Deus diz: não ore, Jeremias. Não ore, eu não ouvirei a tua voz. Esse pedido não será feito. Esse pedido não será realizado. Porque esse povo é desobediente. Esse povo tem praticado o mal. Então veja, irmãos, na história, muitas vezes Deus não ouve a oração. Deus não responde à oração. Quando a gente vai lá para Tiago, eu acredito que é o capítulo 4, que Deus... Vamos ler esse texto que é bem interessante, eu acho que é o capítulo 4 de Tiago. Porque tem um presbítero André, tem um louvor, não lembro de quem é, que diz que Deus não rejeita a oração. Né? Eu acho que a gente já louvou. Deus não rejeita a oração. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, no capítulo 4 de Tiago, está lendo aqui, se os irmãos não abrirem, mas podem ouvir também. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Nem toda vez, irmãos, Deus responde às nossas orações, porque Ele sabe, irmãos, a nossa condição humana. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber, às vezes, uma bênção, determinada situação. Às vezes nós queremos um emprego X, mas Deus não, porque Ele sabe que não vai dar certo. Muitas vezes nós questionamos Deus, mas na realidade a palavra do Senhor traz essas certezas de que Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que é melhor. E muitas vezes Ele não vai responder à oração do seu povo. Nesse caso aqui, irmãos, Ele respondeu, no versículo 2 diz isto, Ele respondeu o pedido do povo de livramento, o desejo do povo, como foi feito aqui no versículo 4 do Salmo 20. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desejo, os teus desígnios, os teus conselhos. O versículo 2, cumpriste-lhe o desejo do seu coração. Quer dizer, Deus cumpriu. Deus ouviu a oração do rei, oração do povo, e cumpriu o que estava para acontecer, que foi o livramento. Esse desejo agora foi atendido. Tudo que havia sido desejado, tudo que orou por ele mesmo e pelo povo, foi concedido. E ele não negou, recusou, porque esse era um propósito maior. Deus conhece as situações, Deus conhece o momento da história, Deus conhece a mim e conhece a você. Deus sabe o que é melhor, irmãos, para nós. Muitas vezes não é fácil a dor, não é fácil chorar, não é fácil o sofrimento, não é fácil o isolamento, não é fácil a solidão. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é muito maravilhosa, porque ela traz consolo para a nossa alma. Traz refrigério para a nossa alma. Ela nos traz, irmãos,
ela nos traz aquilo que ninguém pode fazer e pode trazer ao nosso coração. Às vezes uma palavra amiga, de áudio, de ser, é importante, mas quando nós lemos a palavra do Senhor, temos Deus agindo, Deus operando, Deus realizando feitos e maravilhas na vida do seu povo, como foi orado aqui. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que pode dar vitória, o mesmo Deus que pode trazer consolo, o mesmo Deus que age em favor do seu povo e da sua igreja. Salmo 27, irmãos, traz uma verdade aqui bastante interessante. Também um salmo de Davi. Eu acredito que é de Davi também, o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Sabe, irmãos, quando estamos reconhecendo isso, esse agir de Deus na nossa vida, nós estamos blindados. Não quer dizer que estamos omissos assim, de fazer alguma coisa errada ou que nada de mal vai acontecer na nossa vida. Claro que não. Mas quando a gente tem esse entendimento, a gente quer fazer o que é certo. Quando a gente tem o entendimento da palavra de Deus, a gente quer agir conforme Deus nos ordena, Deus nos orienta. E mesmo que a gente caia, a gente não ficará prostrado, porque a gente entende que Deus, ele conhece o coração do homem. O pedido ou desejo que os lábios expressaram, o significado real é que as petições foram concedidas de maneira maravilhosa, de maneira potente. O agir sobrenatural de Deus, irmãos, na vida daquele povo. A gente lê a Bíblia e os versículos da Bíblia com sentimento de compreensão realmente. Deus fala. Eu falava outro dia, não sei se foi aqui, eu fui na congregação, que às vezes ficam pessoas dizendo, Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir tua voz, Deus. Aí você vai perguntar quantas vezes a pessoa leu a Bíblia durante a semana. Você tem lido a Bíblia constantemente? Não, eu sou... Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é que ilumina, é a luz, é o diferencial na nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa bússola orientadora. E muitos não têm tido essa intimidade. Então, quando a gente pega, hoje eu pegava a Bíblia e lia alguns versículos, via o que Lutero falava da Bíblia dentro desse contexto, porque também tem a ver com escatologia. Ele faz uma abordagem escatológica, tudo isso aqui, né, de um reino unido, de um rei bom, de um rei que conhece as fragilidades humanas, mas um rei também que é justo, é impiedoso e vai agir. Então Lutero, ele faz uma explanação no sentido, no contexto escatológico do que vai acontecer, e ele conclui falando, citando Apocalipse 21, exato, onde Deus, ele enxugará, no final de tudo, onde Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Que preciosidade, irmãos. Agora isso tem a ver com confiança, tem a ver com certeza, tem a ver com fé. Entender, irmãos, que as adversidades que nós estamos passando, Deus está contemplando. Deus não está deixando à toa, não, irmãos. Sabe? Deus não está desprezando, não, o seu povo, porque estamos passando por dificuldades de forma alguma. Deus está contemplando, e no momento certo, Ele vai agir. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Pois o supres das bênçãos de bondade. Sabe, irmãos? É esse Deus bondoso, esse Deus maravilhoso, que a gente precisa estar mais atento, estar mais comprometido àquilo que eu falei, que o presbítero falou. É necessário, irmão, sabe? A gente fica triste, eu que tive a oportunidade de dirigir congregação, e a gente não, sabe? Quando eu olho hoje, às quartas-feiras ali, aquele templo, aquela congregação ali em Picuí, tenho a oportunidade de ver. Teve momentos assim, irmãos, que eu fiz escola bíblica com 1, 2 pessoas. E hoje a gente vê 70, 80 pessoas, uma congregação pequena, toda quarta-feira, um povo, sabe? É claro que é plantar, existe, né, o trabalho, a obra é do Senhor, não é com nossas próprias forças, sabe, irmãos? Mas nós temos visto, de uns tempos para cá, irmãos, esse esfriamento. Depois dessa pandemia, ou até antes, a gente coloca a culpa na pandemia, mas já tem alguns anos que vem assim, né? A gente falava no censo de 2010, 2012, sabe? A gente via
né, o censo que aconteceu, as regiões, irmãos, no Brasil, que menos cresceram, que cresceu o evangelho, foi a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Sabe por quê? As religiões africanas tomaram conta. Cidades, irmão, estados que foram colonizados pelos europeus, crentes, cristãos, sabe? Universidades, irmãos, que hoje estão abandonadas, que eram universidades cristãs, onde o evangelho tem menos crescido, são nesses estados, porque deram mais vez e voz a outras coisas. Sabe, tem havido um esfriamento terrível. Pessoas não querem mais comprometimento. A gente fica vendo os cultos, as pregações aí fora. Os cultos que tem muita gente, os cultos da doutrina neopentecostal, que desde 70, 76, principalmente 71, ano 78, com a Igreja Universal, que vem despontando aí, e o povo acha bom, que é vitória, é riqueza, é prosperidade, só fala disso, só fala daquilo. Sabe? Que tipo de cristianismo a gente quer mostrar para os filhos? Que tipo de cristianismo a gente quer levar? Que seriedade, irmãos. Deus, um Deus que provê de bênçãos, de bondade, de amor ao seu povo. E nós estamos desprezando esse Deus, irmãos. Não é o fato de que tem gente que a gente vem à igreja ou não. Não é isso não que eu estou falando. Mas é comprometimento, irmãos, em todos os sentidos. Sabe? É ter desejo de buscar ao Senhor. É ter desejo de estar em unidade. É comprometido com a sua palavra, irmãos. Bênçãos que indicando bondade da parte de Deus. Nós não merecíamos. O salmista não merecia, mas Deus olhou com misericórdia para o seu povo, para o rei, e viu que havia uma necessidade de um milagre. Deus operou e Deus realizou. E o salmista aqui está louvando ao Senhor. Ele está agradecendo ao Senhor, reconhecendo o amor, reconhecendo a bondade de Deus para com a sua vida. Ele se alegra, irmãos. Tu puseste na cabeça dele uma coroa de ouro fino, na sequência do texto. Isso não se refere ao tempo da coroação de Davi, ou o período em que ele foi coroado rei, mas se refere à vitória que ele alcançou, e pela qual foi feito verdadeiramente um rei. Ele foi coroado de triunfo, porque era rei. Ele foi mostrado para ser um rei. Ele era rei. Mas Deus olha, irmãos, de uma visão diferente. Deus contempla, irmãos, a nossa vida, a vida do rei, a vida nossa. Nós não podemos, irmãos, ler a palavra de Deus nesse sentido, um sentido pleno, amém, glória a Deus. Mas contextualizando e trazendo para a nossa realidade. Precisamos confiar mais, buscar mais, depositar nossa confiança no Senhor. Agradecer, como o salmista fez, pelas bênçãos derramadas, irmãos. Porque está ruim, está difícil, é o trabalho, é o desemprego, é a condição, é o relacionamento, é a vida social, alguma coisa está errada. Mas Deus não perdeu o controle. Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai realizar, irmãos. É nesse Deus que cremos, nós não podemos sair daqui duvidando disso. Nós não podemos vir à casa do Senhor duvidando do seu agir sobrenatural de forma alguma. Deus de bondade, um Deus de amor. E o salmista, ele se alegra e tem essa compreensão real e verdadeira do agir de Deus sobre a sua vida. Versículo 4. Vida te pediu e lhe deste mesmo longura de dias para sempre, eternamente. Ele te pediu vida. Uma expressão semelhante a esta ocorre no Salmo 61, 5, versículo 5 e 6. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Prolongarás a vida do rei e os seus anos por muitas gerações. A expressão em ambos os casos, irmãos, implica que houve uma oração pela vida. Deus olha para a nossa vida. Deus age em nosso favor. No versículo 20, no Salmo 20, nós vemos aqui o salmista pedindo por vida para ele, para a sua posteridade, para o seu povo. E Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor. E o salmista, ele tem essa compreensão real. Vida te pediu e lhe destes, mesmo longevidade para todo o sempre. Glória a Deus por isso. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. E é lindo, irmãos, vemos o salmista, irmãos, ter essa compreensão do agir de Deus em todas as suas áreas. Vê o agir de Deus, irmãos, dando livramento, trazendo alegria ao seu coração, fortalecendo o rei,
dando a ele a compreensão de que Deus realmente estava no controle. Ele entendendo, irmãos, que não somente ele, mas a sua posteridade também estaria protegida, estaria guardada. Versículo 5 diz o salmista: grande é a sua glória pela tua salvação, pelo teu livramento, de honra e de majestade o revestisse. Tu lhe concedestes mais do que ele pediu. Ele buscou para a vida para si mesmo. Quer dizer, Deus, ele concedeu, irmãos, vida a ele. Grande é a honra dele por tua salvação, não em si mesmo, não em qualquer coisa que ele tenha feito, mas no que Deus fez. O fato dele ter salvado e a maneira como isso foi feito, lhe conferiu grande honra. Também ao rei. Ele, como rei, ele se sentiu honrado, porque Deus agiu em favor dele. Da mesma forma nós somos honrados, irmãos, quando Deus age na nossa vida, e ele tem agido em nosso favor. Eu falava aqui, irmãos, temos a oportunidade aqui dos irmãos aqui falarem testemunho da sua vida no ano de 2023. E eu falava, tive a oportunidade aqui, eu falava e comentava aqui que às vezes eu até me envergonho de pedir alguma coisa a Deus. Porque quando a gente olha nesses dias, os irmãos falando sobre enfermidade, o irmão falava hoje sobre o seu sogro, a esposa do irmão também colocava no grupo. E muitos irmãos passando por situações adversas, difíceis, sabe? Então eu digo, Senhor Deus, o que é que eu vou pedir mais? Então às vezes eu fico envergonhado, irmãos, de pedir algo mais a Deus. Porque a gente vê pessoas sem condição de respirar. Eu tive a oportunidade de ver a minha mãe, foram 4 anos com aquele processo. A irmã Josivane também passou por isso. Você vê a pessoa a cada dia ficando debilitada com aquele de oxigênio ali. Minha mãe foram quase 4 anos, você veio e não pode fazer nada. Essa semana eu estava lembrando disso. Você acorda respirando, você tem um prazer de respirar, o prazer de comer. O irmão falava aí, né, no sogro, você está com o alimento na barriga, mas não tem um prazer de sentir o sabor. E nós temos o prazer. Isso é precioso, irmãos. Porque a gente acha que milagre na nossa vida é o que é contado nessas igrejas neopentecostais, que a gente não sabe nem se muitas vezes é verdade, que existe muita, sabe? Aquelas coisas gigantescas, aquelas coisas, sabe, irmãos? Nós andamos, nós estamos comendo, respirando, sabe? Isso é uma honra, irmãos, que Deus tem concedido a nós. De podermos respirar, de podermos vir à casa do Senhor, de podermos, irmãos, glorificar Ele, de podermos abrir a nossa boca e falar do seu amor. Sabe, irmãos, que coisa preciosa. Então o rei, ele se sente honrado por tudo que Deus ele tem feito. Pois o puseste por bênção para sempre, encheste de alegria com a tua presença. A presença do Senhor, irmãos, que nos traz alegria, sabe? E essa presença, irmãos, eu venho de uma igreja pentecostal assim, e às vezes a gente brinca assim, né? Às vezes a gente, né? A igreja às vezes está um pouco desanimada, tudo, mas eu acredito realmente, irmãos, que não é o pular também que é necessário, ou é real que você está na presença do Senhor. De forma alguma não, sabe, irmãos? A gente brinca isso, mas eu creio que independente se esteja pulando, saltando, cantando alto, orando baixo, orando alto, se você tem a presença do Senhor, que coisa maravilhosa. Você é um abençoado. Você tem a presença do Senhor na sua vida, independente da forma, como eu falou, você quer orar, ajoelhado, em pé, sentado, sabe? O importante é você ter a convicção de que a presença do Senhor, ela é real, ela é verdadeira na sua vida. A presença do Senhor na sua vida e na minha vida. E isso é alegria, irmãos. A presença do Senhor é o diferencial, sabe? A gente busca companhia de muitas coisas nesse mundo, né? No dia a dia, as amizades, a gente vê essa juventude aí perdida. Mas o diferencial na vida do homem e da mulher de Deus é a presença realmente do Senhor. Que direciona, que orienta, que mostra, que revela, que capacita, que ensina. Que maravilhoso. O salmista, ele tem esta compreensão, irmãos. Grande é a honra dele pelo livramento. Não em si, não em qualquer coisa que ele tenha feito, mas no que Deus fez. Honra e majestade Deus concedeu em torná-lo rei, nas vitórias, nos triunfos, colocando em sua cabeça, por assim dizer, uma coroa mais brilhante, na prometida perpetuidade do seu reinado. Sabe, quando a gente lê aqui os versículos, irmãos, essa compreensão, essa clareza que o salmista tem de entender que Deus, em todas as áreas
da sua vida, Deus está trabalhando, Deus está tratando, Deus está cuidando. Mesmo diante da limitação, que ele era um homem sujeito às mesmas coisas, nós conhecemos a história de Davi do seu pecado, mas era um homem que voltou-se para Deus, sabe? Mesmo diante dos seus erros, dos seus pecados, mesmo diante das adversidades, mesmo naquela situação de pecado, mas ele volta-se para Deus e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele tem a humildade de querer reconhecer o seu erro. Ele tem, irmãos, no seu coração, ele tem a compreensão de que podia confiar em Deus. Ele tem a compreensão real e verdadeira que essa confiança, essa humildade levava ao perdão de Deus. E foi assim que aconteceu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e um espírito inabalável. Lá no Salmo 51. Versículo 6. Porque tu pões em bênçãos para sempre, tu constituíste bênçãos para sempre. Como nós já lemos aqui. Enches o gozo de alegria com a tua face. Gozo, que é mais do que alegria. Quer dizer, irmãos, essa compreensão do salmista, que ele confia no Senhor, que ele tem esse desejo de estar na presença do Senhor, que essa confiança leva ele até a atitude, que muitas vezes muitos não têm. O irmão citava o Salmo 40 na versão do irmão esperei confiantemente no Senhor. Tem outra versão, acho que é a corrigida, que diz, esperei com paciência. Então, muitos às vezes pegam só essa primeira expressão, esperei com paciência e fica esperando, esperando, ou até confiando também, mas pega só essa primeira parte do Salmo. Esquece de agir, esquece de ter atitude, esquece de que Deus está no controle, mas é preciso uma ação humana também, sabe? É preciso ele se mexer, é preciso ter atitude, que muitas vezes nós não temos. Nós entregamos tudo a Deus e nos acomodamos. E ficamos apáticos, frios, calculistas, esperando o milagre de Deus e não nos mexemos. Como povo de Deus, irmãos, nós vemos isso, e até nesse Salmo 20, houve uma ação, houve uma atitude de rei do povo, em clamar a Deus por livramento. E o Salmo 21, o reconhecimento de que a vitória foi certa, que Deus ele agiu em favor do seu povo. Versículo 7, o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Ele confia. Todas as bênçãos resultaram da sua confiança em Deus e sua confiança em seu favor e sua proteção. A verdade, irmãos, aqui ensinada é que por mais firme ou próspero que nosso caminho pareça ser, a continuidade, irmãos, da nossa prosperidade e a realização das nossas esperanças depende totalmente da misericórdia, irmãos, e do favor do Altíssimo. As nossas ações, tudo que a gente faz, irmãos, mesmo com a nossa atitude, como foi falado, é necessário termos atitude, é necessário agir, é necessário a gente nos movimentar, como foi, a gente vê a história bíblica, homens que mudaram a sorte de pessoas, homens que venceram, conquistaram guerras, porque tiveram atitude. Mas nada pela mão humana é possível, se não depender totalmente da misericórdia ou do favor do Deus Altíssimo. Todas as coisas a gente passa, irmãos, temos vivenciado nesses dias difíceis, turbulentos, não é fácil. A economia cada dia está pior, a gente tem visto, e os projetos, aí, as estatísticas não são boas para esse ano, para quem é comerciante, para quem é empregado, enfim. Então, os projetos e sonhos e planos, irmãos, a gente deve tentar fazer, realizar, mas colocando sempre o Senhor como cerne, como centro da nossa vida. Dependemos totalmente, como diz o texto, totalmente. E o salmista entende isso, que a sua vida está na dependência totalmente de Deus, na misericórdia do Deus, do Altíssimo. A partir do versículo 8, irmãos, essa primeira parte é de louvor, de agradecimento, é o salmista ele reconhecendo o agir de Deus. A partir desse 8 aqui, eu não quero me estender muito, mas o salmista, ele mostra aqui e revela a justiça de Deus, irmãos. Ele mostra aqui que de toda forma, Deus é um Deus que tem um olhar misericordioso, mas é um Deus justo. É um Deus que ele olha para o ímpio
e o ímpio irá pagar um preço. Aquele que pratica a impiedade, aquele que não quer saber de Deus, aquele que profana o nome do Senhor, irá pagar um preço. Versículo 8 aqui diz: a tua mão alcançará todos os inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Deus vai operar, irmãos. Quando eu lembro de justiça, quando eu lembro de algumas questões sobre isso, sobre agir de Deus, e muitas vezes a gente questiona Deus. Eu lembro do profeta Asaf, lá no Salmo 73, quando o salmista, ele olha para a prosperidade dos ímpios, e aquilo inquieta ele. E ele fica inquieto com aquilo, e o texto diz, lá no Salmo 73, que ele pensou até em desistir. Os passos deles quase que se desviaram, porque ele era homem de Deus. Talvez estivesse passando por alguma adversidade, por algum problema financeiro, pessoal, a Bíblia não relata. Mas ele olha a prosperidade ali dos ímpios e ele fica inquieto. E ele diz que quase que os pés dele se desviaram em ver a prosperidade dos ímpios, em ver o que os ímpios estavam passando. Mas na sequência do texto, irmãos, lá no final, Deus vai tratando com ele. E ele só vai entender a situação, acredito que é o Salmo 73. Ele só vai entender a situação, irmãos, quando ele entra na presença do Senhor. E eu acho lindo. É no versículo, depois de tudo que passa, no versículo 16, ele diz: quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei perturbado, de sobremaneira perturbado. E o versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Sabe, irmãos, muitas coisas acontecem, às vezes a gente não entende. Então é preciso fazer como o salmista: entrar na presença do Senhor, entrar no santuário do Altíssimo, e Deus vai mostrar que vale a pena servir a Ele, vale a pena ser cristão, vale a pena perseverar mesmo em meio às adversidades, vale a pena estar buscando ao Senhor toda quarta, toda segunda, toda terça. Sabe, irmãos, vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena buscar Ele, sabe, irmãos, porque o ímpio ele será destruído. O ímpio ele será eliminado, como cai na desolação, ficando totalmente consumido de terrores. Ele vai entendendo. Aí diz, no versículo 23, eu estou continuamente contigo, tu me guias com o teu conselho. Em quem tenho eu no céu, senão a ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Veja bem, palavras duras, irmão, palavras de justiça, um Deus justo. E no versículo 28 do Salmo 73 de Asaf diz: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, colocar a minha confiança no Senhor Deus. Davi do mesmo jeito teve essa convicção, essa certeza de que todos os seus sonhos, projetos e realizações, tudo que aconteceu, o que viria a acontecer, estava nas mãos de Deus. Todos os seus desígnios estavam nas mãos de Deus. E que os ímpios, aqueles que eram contra ele, contra o povo de Deus, contra a fé de Deus, contra os israelitas, eles iriam ser eliminados, iriam ser destruídos. E todas as nações, todos os impérios, irmãos, foram destruídos. O império babilônico, Medo-Persa, o império assírio, todos os impérios, irmãos, romanos, todos foram destruídos, eliminados, porque eles não tinham a Deus como o único Deus de Israel. Então a gente vê na história da humanidade, todos aqueles que saíram da presença do Senhor, ou que nem estiveram na presença do Senhor, não acreditavam num Deus único, eles foram eliminados, foram destruídos. Vou adiantar aqui um pouquinho. Versículo 9: tu os farás como um forno aceso quando te manifestasses. O Senhor devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Quer dizer, eles serão eliminados, serão queimados. Versículo 10: seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Aqueles irmãos, todos aqueles que forem contra mim e contra você, contra o povo de Deus, realmente aquele que é povo de Deus, aquele que professa em Jesus Cristo a sua fé, aquele que tem convicção do que você crê, os inimigos podem se levantar, irmãos, mas eles serão eliminados. Porque é a palavra de Deus que diz isso. Não é o nosso eu. Não porque fulano fez mal a mim, ele vai ser eliminado. Não, é a palavra de Deus que diz isso. Porque Deus é um Deus de justiça.
e o ímpio, aquele que pratica o mal, aquele que deseja o mal ao que é do Senhor, ao povo de Deus, eles serão eliminados. Eles serão consumidos de uma forma ou de outra. Louvamos a Deus, irmãos, porque Deus, de uma forma toda especial, tem contemplado a sua igreja, tem contemplado o seu povo. Versículo 12. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas lhe apontarás o teu rosto. A declaração desse versículo, em conexão com o versículo anterior, é que eles não seriam capazes de executar ou levar a cabo seus planos elaborados, ou porque Deus os faria virar as costas, isto é, ele os havia vencido. A expressão equivalente a dizer que eles seriam derrotados, frustrados, os seus planos e os seus propósitos. Aquele, irmãos, que segue ao Senhor, com toda dificuldade, com toda limitação, ele não será decepcionado nunca. Há mais de 20 anos, irmãos, eu professo essa fé. Há mais de 20 anos, eu passei, na verdade, 20 anos tendo informações de Deus. E há 20 anos eu acredito realmente que aquilo tudo que eu passei 20 anos, eu perdi muito tempo. 20 anos, visitando igreja, dizendo crente, mas nos prostíbulos, fazendo coisa errada e tal. 20 anos. Mas tinha informação de Deus. Se alguém perguntasse, era crente. Mas na verdade não era. Então Deus, quando abre os nossos olhos, e que nossos olhos espirituais, e quando nós realmente desejamos servir a Deus, desejamos buscar Deus, estamos na presença do Senhor, nós de forma alguma nos decepcionaremos. Amém? Versículo 13, a parte final, para não nos estendermos muito. O salmista ele termina louvando, adorando e glorificando ao Senhor. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então, cantaremos e louvaremos o teu poder. O versículo 1 e o versículo 13. O salmista que ele está alegre, regozijando, porque ele entende que a força do Senhor fez ele vencer os inimigos. A força do Senhor fez ele conquistar a vitória. E ele está alegre. Por isso que ele termina, ele conclui: cantaremos e louvaremos o teu poder. Este será o resultado, irmão, de todos os triunfos que Deus realizará no mundo. Que os seres santos de todos os mundos se reunirão ao redor do seu trono e cantarão e louvarão o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Confiar, irmãos, é não desanimar, é depositar realmente a nossa confiança em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas, saber que Ele é suficientemente poderoso para agir em meu e em seu favor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso cantamos, por isso pregamos, por isso falamos do amor de Deus, por isso glorificamos o nome do Senhor, irmãos. E isso não é fanatismo religioso, é porque nós cremos. Eu creio num Deus que age, num Deus que opera, num Deus que realiza feitos e maravilhas. Muitas vezes passamos lutas e dificuldades, mas Deus, Ele não nos deixa órfãos. Deus, Ele tem olhado para mim e para você, e no momento certo, Ele vai contemplar e vai lhe dar vitória, como tem nos dado. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os amados a ficar de pé. Não desista, amados. Vamos confiar em Deus. Vamos colocar diante de Deus as nossas causas, a nossa vida. Vamos agradecer a Deus pelas benesses, pelo que Ele, Deus, tem feito nas nossas vidas. Amém? Então oremos ao Senhor, mais uma vez, orando, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, vamos nos alegrar, vamos render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, como fez o salmista. Pai santo e amado, rendemos graças a Ti, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor Deus, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Clamo a Ti, ó Pai, por aqueles que estão frios, apáticos, insensíveis à Tua voz. Pai, que haja despertamento espiritual, que haja avivamento espiritual. Pai, santo e amado, colocamos e depositamos a nossa confiança em Ti. Toma a nossa vida, Senhor Deus. Tome o nosso trabalho, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Opera com o Teu poder poderosamente. Por isso, Pai, nos alegramos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por essa noite, pelos Teus servos que aqui estão. Derrama da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a vida do Teu povo e da Tua igreja. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Presbítero André, amém? Amém, amém. Marinaldo, palavra abençoada. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós confiamos.
É o Senhor que fez os céus e a terra. Podemos descansar nesse Deus. Então é só descansar. Faça aquilo que for humanamente, como disse aqui o nosso irmão Marinaldo, né? O que for da sua parte, aquilo que cabe ao homem, faça. Mas o que cabe a Deus, descanse, que Ele vai agir. Não é verdade? Vamos orar ao Senhor, encerrando, em nome de Cristo. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra abençoada. Aprendemos muito, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. O Senhor sempre está, sempre vem ao socorro do teu povo. Pai Santo, que nós possamos ter essa fé no coração, que possamos viver confiando nas tuas promessas, confiando que o Senhor sempre vem para socorrer o teu povo nos momentos difíceis que nós passamos, ó Deus. Mas nós podemos descansar, porque é como disse o salmista: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja teu nome. Amém. Nós oramos em nome de Cristo. E os irmãos agora podem descansarem, depois de um dia de trabalho, né? Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, e todos digam amém. Louvado seja